Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela escolha, pela preferência. Vamos fazer essa conversa valer a pena, não é, Conceição? Verdade. É um prazer estar aqui, Mirtes. É um prazer ter vocês conosco. Uma alegria. E o tema de hoje deve ser maravilhoso. A gente sempre traz alguma coisa muito importante pautado na palavra de Deus. E é muito bom que você goste e fique conosco. Então, hoje o título da nossa pauta é Quando Parar Não É Uma Opção. Porque às vezes precisa, né? Às vezes precisa. Eu acho que no nosso dia a dia, eu nem sei se isso vai aparecer como conflito ou como dúvida, sabe, como insegurança, como necessidade, mas diante de uma porção de coisas, existe mesmo essa pergunta, será que eu avanço? Paro agora? Será que eu paro Será agora? Que é o momento? É o momento. Quem não passou por essas coisas, né? Sim, isso faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida e nem sempre a gente toma a atitude correta, né? E assim vai. Porque, de fato, eu disse quando parar não é uma opção, porque, às vezes, ela tem que acontecer, chega, dá um basta e pronto. E né? às vezes tudo indica, as situações ao redor indicam que você tem que prosseguir e você tem aquela necessidade de parar. Então enfim, tem que saber discernir, né? Então, nós falamos isso na nossa vida natural, mas nós temos uma jornada espiritual paralela à nossa vida natural, né? E também, nessa jornada, nós vamos ter tantas coisas, tanto percalços, porque na vida espiritual, igualzinho na vida natural, nem tudo são flores. É verdade. Né? Sim. Igual tem cansaço, tem luta, né? E, às vezes, no natural, aquilo que não parece uma estrada segura para a gente, espiritualmente acontece a mesma coisa, mesmo você sabendo, né? Sim, a gente aprende que o vencedor, que é o vencedor? O vencedor não é aquele que ganha toda a batalha, não. O vencedor é aquele que não desiste nunca. Que chegou no alvo, chegou onde tinha propósito, então, né? dentro da nossa fé, o ideal é que a gente não desista, que a gente persevere, né? Sim. É uma lógica. E né? sabe, porque na nossa vida natural conta muito a nossa racionalidade. Sim, a nossa razão. Aí tem tudo na base da razão, vamos ponderar. Mas é um pulinho muito pequeno para você passar isso para a vida espiritual, não é? Sim. Né? E normalmente quem tem essa característica na sua natureza de parar, de ficar inseguro, também passa por esse a mesma processo coisa. na vida espiritual. Sabe por quê? Porque na vida espiritual, às vezes, tem tantas lutas, existe a expectativa de se terminar uma luta, só que quando termina uma luta, no outro dia começa outra. Né? Sim. É simples assim, né? Sim. E como é que a gente olha para isso? A nossa conversa é como é que a gente olha para isso, como é que a gente se posta diante disso, porque no meio da luta fica assim, agora, paro com isso é luta. Paro, né? Seria assim, se a gente pensasse em termos estratégicos de guerra, aquela hora, me rendo ou vou em frente, né? Alguns guerreiros muito importantes do Senhor chegavam para ele e perguntavam, Senhor, eu devo ir ou não devo ir? Porque é natural a gente, da nossa humanidade ter essa insegurança. Agora, então, perguntar seria essencial, e principalmente ter convicção que ouviu a resposta. Né? Que ouviu a resposta. Sim. Mas, para a gente pautar bem essa conversa, lá no livro de Juízes, no capítulo 5, tem um texto que ele é conhecido como Cântico de Débora. E neste cântico tem a descrição do que aconteceu numa batalha, aqueles que lutaram e aqueles que não foram. E uma palavra de Deus para será que não ir ou parar era a opção correta? Vamos ver o texto. Está lá em Juízes 5, do 13 ao 18, que diz assim: Mas entre as divisões de Ruben havia muita crítica. Por que tanta discussão em torno das fogueiras dos pastores? As divisões de Ruben, dispersas e distraídas, não conseguiam se decidir. Gileade não se arriscou a atravessar o Jordão. E Dan, por que parou? E Dan, por que partiu com seus navios?
Asser manteve distância, preferindo a segurança dos portos. Mas Zebulon arriscou a sua vida, desafiou a morte, assim como Naftali, nos altos campos de batalha. Eu li numa versão bem contemporânea. Sim. Essa, que é da Bíblia, a Mensagem, né? Mas tem uma outra versão que eu gosto muito também, vai dizer a mesma coisa, não sei qual delas vai ficar mais clara para você, depois eu e a Conceição vamos conversar, que diz assim: por que você ficou entre os currais para ouvir flauta? Entre as facções de Rubi houve grande discussão. Gileade ficou da além do Jordão. E Dan, por que você se deteve junto com os navios? Asser se assentou de costas para o mar e repousou nas suas baias. Zebulon é o povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Não temeu. Não temeu. Então ele está contando, isso é bem interessante. Sim, havia uma batalha, tribos, havia uma né? necessidade, Sim. essas tribos tal, e elas tiveram posturas diferentes. Algumas resolveram parar. E tiveram consequências também. Né? Por quê? Não era tempo. Nós Sim. colocamos quando não existe essa opção de parar. Sim, tem que e avançar. eles realmente pararam. Pararam e depois nós vamos ver por quê, né? Pagar a gente o vai, preço, né? é Pagar. verdade. Né? E a pergunta, eu gosto dessa segunda versão que eu li, ele diz assim: por que você parou e ficou ouvindo flauta? Sim, distraiu-se. Por que você estava distraído ali, Sim. né? E às vezes, esses é o motivo das paradas. Sim. Por que você não avança? Sim. Normalmente a gente não avança porque a gente observa o que está acontecendo ao redor. Quando a ordem de Deus é de fora para dentro para você avançar, né? Isso acontecia com as tribos. Então, assim, a distração te faz parar. Sim. O cansaço te faz parar. A né? insegurança, o medo. E assim também, e uma coisa que aparece aqui, a gente vai ver. Você vê os outros fazendo, então você diz: é mais eu fácil, não preciso. Né? É Não mais fácil você parar. É muito mais fácil desistir. Porque normalmente você quer um caminho que alguém já traçou. Né? Então é melhor você parar do que fazer um caminho novo. Então, sabe, queridos, são perguntas, neste caso é Deus fazendo. Sim, Ele está um falando: por que você ficou aquém do Jordão? Sim. Por que você não atravessou? Por que você não prosseguiu? Eles estavam indo para a terra de Canaã. Sim, mas às vezes, a gente está num caminho e os caminhos acabam, tá? Caminhando, você está numa planície, às vezes você chega diante do mar. A sensação que dá é que acabou. Dá a impressão que acabou. Sim. Só que a gente não pode esquecer que tem um Deus que pode abrir o mar, né? Tem, né? Mas no primeiro momento é olhar para o obstáculo e não discernir a vontade de Deus, não é isso? Né? Se a ordem é avançar, né, gente não tem mais o direito de parar. Sim, né? é assim que Davi fazia. A história de Davi contada, Davi vivia lutando contra os inimigos e tudo, e ele costumava orar. Ele dizia: guia-me, né? Endireita o teu caminho. E ele sempre dizia: por causa dos meus adversários. Sim. De fato, um general. Ele era um general. Sim, ele que pedia às vezes não sabia no natural como pelas fazer. veredas da tua justiça. Da tua justiça, Sim. né? Sabe? Então, sabe por quê, querido? Porque Deus pode fazer o que nós não podemos. Não dá pra gente abrir o mar, né? Mas a gente tem um Deus que pode todas as porque coisas. Porque quando chega numa parada dessa, no natural, na nossa racionalidade, ou nós vamos desviar, contornar, né? Vamos pensar numa outra possibilidade, ou parar, ou desistir, né? Sim. É por isso que a gente está conversando aqui. O que a palavra de Deus nos dá como apoio para não parar? Vou ler Salmo 97 para você, verso 5. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Então, uma montanha não poderia ser empecilho, né? Verdade, para nós. Né? Para nós, não. Se nós, né? Isaías 40, nos versos 4 e 5, ele vai dizer assim: todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e lugares escabrosos aplainados, porque a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse.
Verdade. E todas as vezes que o Senhor, que o povo de Deus avançou, como Josué, como Caleb, toda vez que avançou, a glória de Deus se manifestou. Então, às vezes, você para exatamente quando você está prestes a receber aquilo que está Não, preparado para né? você. E tem como... E mais... Então, eu li Salmo, Isaías. Isaías tem outra promessa, essa eu acho maravilhosa. Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Sim. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Né? São promessas que se nós tomamos posse... a gente não para. Às vezes, eu lembrei agora da Cláudia. A Cláudia que dizia, queria ter a fé, né? Queria ter a fé. No caso, ela falava da minha fé. Mas não é isso aí que a gente tem. Essa é a fé. Sabe, você lembra um desenho do Maguzinho que ele ia andando e de repente ele chegava num precipício e Deus aparecia uma pontinha para ele atravessar para um lugar mais difícil. Então a vida do cristão é assim, nós não vivemos em segurança. Se você for buscar, é um fiozinho de ouro que nos sustenta. Essa palavra é muito forte, né, Mirtes? É uma promessa que nós precisamos tomar posse na nossa vida. É o que acontece em Zacarias 4:7. Sim. Sabe? Olha que lindo que está escrito em Zacarias 4:7. Quem és tu, ó grande monte? Sim. Diante de Zorobabel serás uma campina. Sim. Porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e a graça para ela. Sim. Sabe? O que é isso? Diante do Deus que eu tenho, o que é que vai me fazer parar quando verdadeiramente ele me disse para avançar? Se você recebeu a ordem para avançar, nós precisamos avançar. Então, não há montanhas que Deus não possa remover. Sim. Aliás, são promessas que tem até no Novo Testamento, em todo lugar, né? E sabe, hoje, quando a gente se refere às vezes a problemas, a circunstâncias, a gente diz, nossa, uma montanha de problema. Sim. Então, mas será que tem sabe, qual é o poder dessa montanha de problema, né? A visão nossa como cristãos é que todas as vezes que os problemas, que as coisas se tumultam, prossiga, porque Deus tem algo muito bom para se realizar ali, logo ali na frente. Como era a boa terra de Canaã, foi conquistada à base de luta, né? De então, batalha. às vezes é assim, a gente tem que se perguntar que águas estão pondo limite nos nossos pés. Sim. Né? Eu digo assim, lágrimas, porque às vezes né? Pode ser. Medo, insegurança, solidão, acusação, indefinição. Tem uma porção de coisas, sabe? E eu disse a água porque era uma metáfora muito usada. Davi, vou ler o Salmo 68 para você, 1 e 2, que diz assim: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Sim. É uma metáfora mesmo, isso não é uma coisa, uma descrição física, ele né? Ele estava sofrendo. Ele diz assim, 1 e 2, 68, 1 e 2. Estou atolado em um profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas da água e a corrente me submerge. Sim. É dessa maneira com que ele se sentia. E ia diante de Deus. Sim, tá? Buscar socorro. Naquele que pode realmente nos dar orientação. Que é Senhor dos céus, da terra, da água, do mar, de todas as coisas. Sim. Eu vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta e hoje a nossa conversa é quando a gente não tem a opção de parar.
quando é uma ordem de Deus, né? Vá em frente, avance, marche. Sim. E a gente se vê diante de montanhas, problemas e tudo mais. A gente está falando que o que vai nos assegurar vão ser as promessas, as garantias que Ele pode. Olha que promessa linda que nós vamos começar esse bloco, contida em Isaías 30, capítulo 21. Isaías 30, 21 diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. Sim. Não é lindo? Maravilhoso. Né? Que promessa, gente! Promessa. E você precisa, não, o que nós precisamos é a sensibilidade de ouvir Deus. Né? É a comunhão com Ele, sim. sabe? É porque senão você não vai, né? Sim. E outra coisa, reconhecer que é a voz dele, porque nós ouvimos muitas vozes. E para a gente discernir, é gostoso a gente falar sobre isso, ele não vai te falar nem um caminho diferente do que consta na palavra dele. Não existe caminhos diferentes. O caminho é ele mesmo, né? Eu sou o caminho, a verdade. Sabe? E você tem que conhecer a palavra para discernir isso, né? Mas também tem aquelas outras vozes de: você não está conseguindo? Onde é que está teu Deus? Não tem? Sim. Né? Será que acessou a graça de Deus na tua vida? Né? Sabe? Aí começa. E daí, nessa hora, você tem que puxar pela memória para combater tudo isso. E você está um pouquinho de dúvida. Outras promessas. Eis que estou contigo todos os dias. Ou até outros a feitos também. Sim. Ele já fez uma vez, vai fazer de novo. E quando né? a Bíblia fala que ela é salvação para nós, é exatamente esse assunto que nós estamos aqui. Você lembra de algo, o Espírito Santo de Deus te traz à memória um outro versículo e você vai se firmando nas promessas e vai avançando. Então né? você vai ouvir Sim. muita coisa de Bíblia aqui hoje. Você vai ouvir o Salmo 25, o 9 e o 10, que diz assim: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Sim. Todas as veredas do Senhor são de misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Sim. Então, às vezes, você pode achar assim, mas que caminhozinho difícil. Mas se foi ele que te pôs ali, se foi ele que indicou, ele está contigo, sabe? Porque às vezes é o tipo do caminho que você acha que você não vê Deus, né? E principalmente num tempo de um evangelho que está sendo pregado agora, só de resultados positivos. Porque os antigos, a gente sabe que tiveram sofrimentos, mas o que está sendo dito hoje, às vezes, confunde muito, porque as pessoas pensam que o caminho é só maravilhas. Às vezes nem é falado no púlpito, mas dá aquela sensação de que quando você está com Deus tudo dá certo. Às vezes não. Às vezes dá errado e você continua com o Senhor. E às vezes não vai consertar só o caminho, vai consertar você também, né? É um trabalhar de Deus. Né? Vamos para uma parte de Jeremias que não parece tão bonito quanto as promessas anteriores, né? Mas Jeremias 18, a partir do 1, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá você vai ouvir as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as suas rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou nas mãos, tornou a fazer ele outro vaso, segundo o que bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer a vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Sim. Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Exatamente. Tem um hino que a gente cantava muito antigamente: quebra a minha vida e faz de novo. Né? Eu tenho uma amiga muito querida que ela dizia: você é muito corajosa, mulher, você fica cantando esse hino para claro. quebrar. Porque quem conhece, quando nós nos voltamos para a palavra de Deus e vemos esse falar de Deus, se ele não quebrar o antigo, ele não consegue, se você não permitir ele quebrar a tua natureza, não vai sair um vaso novo. Não vai sair um vaso novo. Então, né? é natural a gente, como cristão, até orar ao Senhor, falar: Senhor, pode quebrar.
Eu sei que o Senhor vai fazer um muito melhor, né? Bom, e porque se você não deixar também... Vai ser quebrado. do mesmo jeito. Vai, né? Também tem isso. O sofrimento vai ser Vai, maior. sabe? E às vezes vai ser tão positivo como foi o de Jó. Sim. Que diz, antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora eu te Né? contemplo. os Agora meus eu olhos estou te veem. contemplando, agora eu Sim. te vejo, Sim. né? Sabe, queridos, a gente tem que também, como salmista, dizer, ensina-me o teu caminho. Sim. Né? Guia-me pela vereda. Sim. Né? São orações que nós temos que fazer quando a vontade nossa é de parar. O salmista, Sim. eu vou ler mais um pouco, o Salmo 27, começando no 11, ele vai dizer assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por uma vereda plana por causa dos que me espreitam. Sim. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantaram falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo, fortifique-se no teu coração, espera pelo Senhor. E você vê, ele falava com ele mesmo. Ele dizia, ele confortava a alma dele para um momento difícil com palavras da Escritura. É isso que é a vida do cristão, né? Na hora da dificuldade, a gente lembrar das promessas. Lembrar das pensar promessas. que é consolo, tá ruim, mas no céu vai estar bom. Não, Davi deixou claro que a bondade do Senhor nós Aqui. podemos experimentar aqui. Sim. Na terra dos viventes, né? Sim. Agora, claro que são caminhos misteriosos, às vezes são os difíceis, mas nós vamos ter que percorrer. E este é o meu versículo, um dos meus prediletos, Romanos 11:33, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Sim. Né? A gente vai percebendo na caminhada. Né? Sabe? É exercício de fé. Sim, é passo a passo. E essa é a nossa vida, exercício de fé, exercício de confiança. Sim. E de obediência. E muitas vezes, Mirtz, a gente para exatamente na hora de receber essa promessa. Sim, né? E Paulo foi tão feliz quando ele disse assim: o que é que vai me separar de ti? Nada. A angústia, né? Sim. A morte, a altura, a profundidade, a fome. Sim, Ele nada. diz nada. Nem nada. a morte, nem a vida, nem nada coisa do disso porvir, vai nada. me separar. Sim. Né? Nem então, anjos. a gente precisa oferecer um louvor verdadeiro a Deus. Sim. O salmista, e hoje nós estamos em Salmo 31, 7 e 8, diz assim: eu me alegrarei e regozijarei na tua bondade, pois tem vistos a minha aflição, conheceste a angústia da minha alma. Sim. E não me entregaste na mão do inimigo, firmastes os meus pés num lugar espaçoso. Sim, seguro, né? É aquela segurança que a gente tem de falar: eu vou continuar, porque Deus sabe o que está indo na minha alma, Ele sabe Eu não estou do meu sozinho. coração, eu não estou sozinho, Sim. é Ele que disse. É não encontrar justificativa para ficar parado espiritualmente. Sim. Né? E a Bíblia nos diz que tudo que está escrito aí é para nosso pro ensino. nosso ensino. Sim, Pro e nosso para o nosso crescimento. benefício, para o nosso conhecimento. Então, quando você toma essa palavra e você está constituído da palavra, você não desanima. O que falta, às vezes, é você se lembrar daquilo que Deus te constitui, da palavra de Deus que tem essas promessas. E voltando pro texto principal que a gente estava lá, quando ele faz essa pergunta, ele diz: por que você ficou entre os currais para ouvir o balido do teu rebanho? Sim. Por que você ficou além do Jordão? Sabe? Então, porque do outro lado ele tá mostrando as tribos. Ela mostrou as duas tribos que não pararam de jeito nenhum. Não interessa o que está acontecendo, nós temos que lutar. Avançar, e foram. sim. Aí ela está mostrando também, de certa maneira, o motivo pelo qual esses ficaram, Sim. sabe? Porque, por exemplo, para Rúben e para outra, o que era mais importante? Ele falou: você ficou ouvindo o balido das tuas ovelhas. Sim. Significava que o gado barulho. dele, Sim. eram coisas importantes para ele deixar. Sim, Né? sim. Como a gente hoje, muitas coisas do mundo que nos prendem, faz a gente parar para na fé. caminhar, Sim, o que você estagnar. precisa para caminhar espiritualmente, você para
para cuidar das tuas ovelhas, do teu trabalho, né? Sim. Ele disse, por que você está morando, por que você está ficando aí, sabe? Ele diz, ele ficou indignado, porque também foi uma espécie de covardia, foi uma escolha entre o que é bom para mim e o que é bom para Deus, né? De qualquer forma. E às vezes as pessoas olham essa situação, Mirtz, e falam, mas isso aí não acontece comigo. Eu não tenho as ovelhas, eu não estou indo. Nós todos estamos indo para a boa terra de Canaã, que é o próprio Cristo, que é o desfrute de Cristo. Então isso aí tipifica que às vezes nós acampamos antes, nós paramos, estacionamos antes na nossa fé e perdemos o melhor de comunhão e de intimidade com Cristo. Alguns estudiosos consideram essa atitude de Rubem um caminho de neutralidade. Sim. Mas eu acho que não pode haver neutralidade nas coisas de Deus. É como se ele dissesse assim, para mim tá bom até aqui, essa terra tá bom para mim. É melhor do que a boa terra de Canaã. Sabe? Mas essa também né? Sim. Sabe quando você se contenta com menos, né? É como o cristão, Mirtz, que fala assim, eu já estou lavado, remido no sangue do Cordeiro e já herdei a vida eterna. Ele não entende que Deus tem um processo de trabalhar o crescimento e amadurecimento dele nessa jornada até a boa terra de Canaã, que é a constituição de Cristo dentro dele. Não entende? Tá bom a salvação, né? Eu gostei no comentário desse, falou assim, os balidos das ovelhas eram tão altos, as ovelhas que você não ouviu o chamado de Débora e de Baraque, né? Sim, a gente tem que pensar nisso, né? Uma coisa que nos faz realmente parar, quando nós não devemos parar, são os nossos próprios interesses. Sim. Quando aquilo que me interessa, a minha alma, meu mais do ser, que as promessas fala de Deus. mais alto, sabe? E é uma coisa que a gente tem que aprender, a não deixar esses interesses afetarem os planos que Deus tem para nós, né? Sabe, a gente se estender independente de qualquer coisa. Você tem dúvida? Mas quem que vai cuidar dessas ovelhas aqui se eu for? Se nós estivermos cuidando das coisas de Deus, Ele vai cuidar das nossas. Sim, é promessa sabe? de Deus. Sim. Eu já falei isso aqui em outros programas e outras vezes, porque isso faz parte da minha vida. Eu tinha meu pai, né? Ele usava exatamente essas palavras. Eu vou cuidar dessas coisas para que Deus cuide de vocês. Sim. Então ele era de uma generosidade com tudo e esse cuidado, e eu posso deixar vocês aqui e cuidar daquilo lá, porque Deus está cuidando de vocês. Isso é fé. É fé. O Sanderson, igualzinho meu pai, dizem que as mulheres, não sei, né? Eles dizem que as mulheres às vezes se casam com homens parecidos com os pais dela. No meu caso é muito verdadeiro. Se não for regra, no meu caso essa parte de se doar, de generosidade, realmente um homem que, né? Sim. O Sanderson mostrou várias vezes deixar algumas coisas, alguns cuidados, porque de limitação mesmo. Ele disse, o que adianta eu ficar aqui, por exemplo, com uma filha que está doente, que foi prova que ele me deu, está doente. Não, mas está no hospital, está sendo bem cuidado, o médico está olhando, então tá bom, eu vou fazer o que Deus tinha mandado eu fazer, sabe, porque Ele está aqui cuidando. Sim, e muitos cristãos vivem essa experiência, deixam o filho doente para ir fazer a obra e volta o filho está curado. Sabe, Deus realmente cuida desde dos que, seus. né, porque ele estava, porque você não é você que tem o poder de cura. Não, e se ele estava, não digo desleixo, mas estava dentro de um hospital, uma coisa assim. Está sendo cuidado por Deus. O que a gente está falando para você é que você não pode deixar, que tem opções que, às vezes, a tua opção não é parar. Então, tira os olhinhos da circunstância. Seja um vencedor, né? E vai em frente. Sim. Era o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe.